invista em pessoas. É através das pessoas que você vai conseguir chegar num patamar melhor. Se não tiver esse investimento em pessoas, não vai conseguir. E se relacione com pessoas boas, né? Procure os melhores para deixar a sua empresa na mão também. Então, assim, sempre procurando as melhores pessoas. Você está sempre aprendendo. E o mundo moderno hoje muda demais, né? Então, o que é necessário hoje, amanhã está ultrapassado. E você precisa de mais curso, mais treinamento, mais aprofundamento para que você esteja sempre atento aos lançamentos e às novas tecnologias de mercado. Muito bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou a Tássia. Eu sou o Vitor. E hoje nós estamos aqui com clientes e amigos que têm uma história muito inspiradora e que eu tenho certeza que tudo que vocês viveram vai ajudar muitos outros empreendedores a crescerem, a ter um direcionamento para o negócio. Se apresentem, meninos. Thiago Savatin, meu sócio, meu parceiro. César Ralha. Faltou o nosso amigo hoje, o Wellington Sevilha, que infelizmente teve compromissos maiores, não pôde comparecer, né? Mas é o parceiro também que faz parte da Inove Assessoria. Quer falar alguma coisa? Thiago, né? Somos sócios proprietários da Inove e estamos aí na luta para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível. Então, como diz o ditado, vamos começar do começo, né? Conta para nós como surgiu a Inove. O nome em si diz tudo. Inove. É o sentido da palavra inove. Significa inovar, né? Eu tive minha infância e minha adolescência junto com meu pai, seu Célio Ralha, que muita gente deve conhecer na cidade, né? Que trabalhou no ramo de material de construção desde sempre, fazendo vendas diretas, né? E servindo o pessoal aí que procurava ele. Infelizmente, ele veio a falecer agora no final de 2023, né? Mas essa ideia foi plantada há muito tempo atrás. Eu acompanhava ele praticamente direto nessas viagens que ele fazia, buscando material, pescando junto nessas viagens de busca de material, e eu peguei gosto pela construção, pela obra, pelo serviço, pelo trabalho dos pedreiros e todo o segmento que envolvia a obra. E despertou essa vontade aí de a gente desenvolver alguma coisa nesse sentido. Inovar, assessorar, construir, produzir e dar suporte para o cliente que muitas vezes não tem aquele feeling, aquela condição de fechar todo o segmento construtivo, de ter uma ideia, de ter uma solução. Foi o princípio da Inove, que o nome mesmo diz. Eu devo ter começado a questão de uns 13, 14 anos já, a princípio sozinho, fazendo vendas diretas através de parceiros, né, informalmente. Logo chamei o Thiago para dar uma assessoria como funcionário meu, né? E ele é conhecido de longa data, né? Ele veio comigo, ficou alguns anos, né, trabalhando como funcionário. 2 anos e meio. E a coisa foi crescendo, né? O Wellington era um amigo também que fornecia material para a gente, né? Que trabalhava em outra loja aqui na cidade, nós tínhamos um bom contato. Com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia de ter uma empresa, vamos dizer, uma empresa, né? Não de prestar apenas um serviço informal. E na oportunidade, como é difícil você administrar sozinho, convidei o Thiago, né, e o Wellington para a gente fazer uma parceria, né? E, em tese, montar uma empresa e poder estar divulgando o nosso trabalho e oferecendo nosso serviço. Quando que foi o ano que aconteceu a vinda do Thiago e do Wellington para a empresa? Nós estamos na sociedade há 7 anos e meio, praticamente, né? Quase 8 anos. Em maio, né, Thiago? Em maio. Vai para 8 anos. Para 8 anos. Quando de empresa. Isso demorou para amadurecer, né? Demorou para eles encararem, né? Foi difícil. Não aceitou o convite de imediato. imediato? Foi difícil cercar ele e cercar o Wellington, né? Não deixa de ser uma responsabilidade, né?
a gente empreender, a gente construir, a gente crescer, não deixa de ser uma responsabilidade nos dias de hoje. Thiago estava como colaborador, aí você passou a ser sócio, Thiago? Como foi essa tomada de decisão para tu? Então, foi esse o processo, né? Eu estava, como a minha história também, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 13 anos praticamente, trabalhando na fábrica do Calçados Pacheco. E lá eu saí, fui para a aeronáutica com 18 anos, fiquei 8 anos lá. Nesse processo de desligamento da aeronáutica, o César me convidou para trabalhar junto com ele. Igual ele disse, foi no início lá, era meio informalmente ainda, então a gente foi estruturando, crescendo e surgiu a oportunidade. Ele chegou na ideia lá que precisava dar um passo a mais e precisava de um apoio maior. Eu estava lá como colaborador praticamente há 2 anos e meio, ele fez o convite e convidou a gente junto com o Elton, né, para a gente agregar, né? Assim, a gente nunca caminha sozinho, né? Quando a gente agrega pessoas boas, no caso, eu já conheci o César, estava junto com ele, surgiu a oportunidade que ele deu espaço para o Hélio também, e então surgiu a ideia de montar e fundar a Inove, né? Então, foi várias conversas, não foi algo assim de imediato, né? É uma decisão assim, eu que sempre trabalhei CLT, passar para uma empreendedor era, apesar de ser formado em administração, de entender já no caso, mas é uma decisão que muda, né? Você sair da estabilidade do salário fixo para meter a cara e empreender. O risco de empreender. O risco o medo. Ô César, e assim, uma das grandes dificuldades de todo empresário é essa barreira de querer ter sócio e tal, e você viu essa percepção e falou, pô, preciso desse pessoal junto comigo. Qual que foi a sua ideia e por que escolheu assim, o Thiago e o Elton? O que você viu neles para poder agregar na Inove? A primeira avaliação, né? Pela convivência com as pessoas, né? O Elton, eu tive um conhecimento posterior, ele não era nem meu amigo, né? Quando eu comecei com o trabalho informal de fazer vendas diretas, né? Ele era funcionário da farmácia lá do seu prédio, não sei se vocês se recordam, né? Cresceu dentro da farmácia e, de repente, deu um up e foi para o ramo da construção e da parte de veterinária, né? Sim. Que era lá na loja Agropet. Né? A Agropet também agregou valor, começou a vender o segmento de hidráulica, de elétrica, né? E eu, a partir daí, comecei a comprar materiais e fazer a venda direta através dele também. Nesse vínculo aí de algum tempo da gente estar ali fazendo o negócio, né? E pelo que todo mundo falava a respeito dele, pelo jeito dele ser, dele tratar a gente, né? O Thiago, que eu já conhecia de longa data, né? Que eu já tinha um vínculo maior. Eu pensando na administração em si, e nosso segmento pensando em assessorar, não fica apenas na venda de balcão, né? Eu via uma dificuldade em fazer isso sozinho. E pela confiança que eu adquiri neles, que eu sempre tive, eu convidei os dois a participar comigo da formação da sociedade e da empresa. Tá bem, isso não é uma decisão, mas para crescer precisa ter pessoas boas ao lado. Parceiros. A gente sempre fala, né, todo mundo que pergunta pra gente, é multiplicar para crescer, né? Se você não multiplica, se você não tem essa visão, essa percepção, dificilmente o negócio vai crescer, ele vai estagnar. Então, assim, parabéns mesmo, porque é difícil ter essa percepção de querer dividir a fatia do bolo para que o crescimento seja maior. E tanto é que o crescimento de vocês é visível, assim, a olhos nus de pessoas que entendem sobre o mundo corporativo e até aqueles que são mais leigos. Vou até pegar esse gancho da taça. Hoje quem não conhece a Inove chega lá e fala, putz, que empresa. Mas como começou? Conta pra nós da história, onde que estava a Inove e quando vocês tomaram a mudança de sair do prédio antigo e ir pro prédio tal, que foi uma baita mudança, né? Mas como foi essa decisão? Mas mostra o pessoal, porque hoje o pessoal chegou lá e fala, nossa, que coisa linda, bem localizado, um prédio bonito. Mas conta como que era antes e como que foi esse passo a passo até chegar onde está hoje. Aonde estava a Inove? Jacob Violim, número 39, Fundos. Esse local ali é onde a gente reside, é uma chácara, na verdade, né? E minha mãe, minha irmã, minha tia, e nós adquirimos aqui isso daí de longa data, depois foi fazendo uma divisão entre a família, né? Sobrou uns imóveis lá que era de aluguel. A princípio a gente não tinha estruturação
E não tinha também condição financeira, né, de já ir para um local adequado, fazer uma loja já organizada, ter um stand, ter um mostruário, né, ter um depósito. Então, começamos, como se diz, no fundo de quintal, né? Nesses 7 anos aí que se passaram, a gente foi estruturando a clientela, né? Foi estruturando a parte administrativa, que agora, não desmerecendo, estamos em parceria com vocês, fazendo toda a nossa assessoria contábil, que é muito importante e a gente está crescendo nessa parte, que era um déficit que a gente tinha, né? O Thiago aqui, como administrador, de vez em quando, queria me bater, eu corria, né? Mas, graças a Deus, isso daí foi dando seguimento, né, em todos os ramos da construção da empresa e do crescimento da empresa. E depois de 7 anos, quase, né, Thiago? Nós saímos do fundo de quintal e estamos agora com uma loja no centro para melhor atender nosso cliente, nossos parceiros, né? E as pessoas que precisam dessa assessoria na construção. Aproveita e já faz o merchan. Fala onde está localizada a loja, o endereço, telefone de contato. E já no final fala qual que é o diferencial da I9 para quem está ouvindo agora esse podcast. A I9 está localizada na rua Jorge Tabaque, 663. O diferencial da I9, nós não somos apenas uma loja de material de construção. Como o próprio nome diz, I9, Assessoria Materiais e Construção. Como você já está contando a história, desde lá do início, a gente presta assessoria ao cliente. Hoje a gente observou a necessidade que a vida é corrida, todo mundo está corrida. E quer realizar o sonho de ter uma casa, de fazer uma reforma, tudo, mas não tem o tempo de acompanhar. E para mexer com os profissionais da construção civil, você tem que ter tempo, tem que conhecer. Então a gente viu essa necessidade de prestar essa assessoria. Devido à correria, igual eu comentei, das pessoas, eles viu a confiança na I9 e começou a procurar para a gente administrar a obra deles. Ou seja, a gente tem o profissional, tanto da mão de obra, pedreiro, eletricista, calheiro, a parte de vidro, mármore, granito. Então, a gente presta toda a assessoria, tanto na execução, acompanhamento, realização de projeto arquitetônico. Então, assim, todo o contexto da construção civil, a I9 está presente, né? E desde lá do começo, a gente começou, quando você começou, era apenas uma parte. Era a parte de calhas, começou, granitos, e a gente foi agregando e viu a necessidade de Tanabi. Mesmo com um círculo que tinha de algumas lojas maiores, a gente sentiu a necessidade dos clientes, dos nossos clientes, de ter essa assessoria. Então, com isso, a gente veio agregando e fazendo todo esse cerco na construção civil, desde a venda de materiais à assessoria. Dando mais uma ênfase no sentido, eu imagino que ninguém hoje no mercado tem um diferencial desse, né? De agregar todo o segmento construtivo em uma empresa só. Existem muitos assessores, né, de obra que cuidam da parte de execução. Hoje o arquiteto cuida do projeto, o engenheiro cuida da parte estrutural, o encarregado de obra cuida da obra, o pedreiro executa, a fábrica de laje vende laje, o material de construção em si vende tijolo, vende cal, vende cimento, né? Uma loja de hidráulica, uma loja de elétrica, uma madeireira, a parte de cobertura, estrutura metálica, vidro, né, que o Thiago já disse, granito. Então, se você precisa de uma carne, você vai no açougue, né? O cliente precisa de uma obra, ele vai na I9. Lá nós temos todos os parceiros, todos os ramos envolvidos na obra, e a gente oferece essa facilidade para o cliente, né, essa segurança e essa tranquilidade de poder ter uma equipe que cuida do sonho dele, que é a casa própria. Isso que eu ia entrar no detalhe, porque muitas vezes, acho que 99% ou 100% é o sonho da pessoa. Com certeza. Como que é trabalhar com esse sonho das pessoas, né? Porque é uma responsabilidade, eu vejo que imensa, né? Tem essa facilidade, mas em contrapartida vocês assumem uma responsabilidade
gigante. Como que é lidar com essa pressão, assim, vamos falar diário, né? Nós estava aqui até antes, né? Vendo a correria de vocês, telefone não para, quer obra. Então, como que é lidar com isso no dia a dia? Como você disse, é uma responsabilidade imensa. Cada cliente tem seu perfil, tem sua necessidade, tem sua ideia, tem seu sonho. Mesmo que seja a obra, que seja a casa em si, cada um tem um modo de pensar diferente do outro. E a gente tem que procurar unir tudo isso, né, através de nós, né, eu, o Thiago e o Wellington, né, e poder ter um caminho diferente em cada segmento, em cada vontade, em cada sonho do cliente individualmente. A Inove não constrói a obra da Inove. A Inove constrói a obra do cliente. Esse é o mais importante. É personalizado de acordo com cada contrato. A necessidade. E quando vocês começaram, era só o César, depois passou vocês três. Quantos colaboradores começou de início? Vocês contratou um. Quando começou, vocês tinham quantos colaboradores e quantos tem hoje, para o pessoal entender? Quando começamos a Inove, era nós três. Colaborador era ele. Como diz, a cara e a coragem. Então, assim, quando começou, fomos nós três mesmo. Aí, com o passar do tempo, secretária, né? Uma secretária. A secretária veio depois. Não, a secretária já tinha. Ela já veio no pacote. Aí a gente foi aumentando. Como a gente começou a aumentar a questão de estoque, que a gente tinha um estoque muito reduzido, mas devido à necessidade de atender rapidamente os clientes, a gente precisou aumentar o estoque, organizar. Aí veio mais um entregador. Começamos com apenas uma picape fazendo entrega na cidade e parcerias com as distribuidoras para eles ajudarem a gente com o caminhão deles fazer as entregas. E de lá para cá a gente vem aumentando, né? Passo a passo, de maneira estruturada. Porque assim, a gente falou, a gente poderia do início, vamos abrir uma loja de início, mas não seria de forma estruturada, né? A gente teria que levantar um recurso financeiro, uma instituição financeira, né? A gente pensou passo a passo, de maneira gradativa, para da melhor forma a gente poder atender o cliente, né? Sempre pensando no cliente. Se a gente crescer de forma desorganizada, talvez a gente não conseguisse entregar um serviço de qualidade ao cliente, né? Então, passo a passo, gradativamente, foi crescendo, estruturando. O espaço foi ficando pequeno, né? Fosse passando os anos, a demanda foi aumentando, a quantidade de profissionais foi aumentando também, o espaço foi reduzido, né? A gente viu a necessidade de dar um passo maior, porque o espaço não atendia mais da melhor forma, tanto a gente como o nosso cliente, né? O cliente chegava lá e falava, mas vocês fornecem toda a estrutura, construindo a nossa casa lá, nesse fundo de quintal. Do lado do mandiocal, milho. Então, assim, e assim, a necessidade fez a gente ir galgando os andares, a cada hora subindo um degrau mais na escada, até chegar no ponto de abertura da loja. Hoje estamos em 14, incluindo nós três, né? Então já temos aí parceiros importantes, né? Que administra estoque, que administra entregas, né? Os motoristas, os funcionários da descarga, né? Nós dependemos de todos, né? A gente determina, a gente dá ordem, mas quem executa são nossos colaboradores, a gente deve muito a eles. Mais um detalhe pontual e muito importante, nós temos que agradecer demais, né? Em nome do meu pai, que no início ele tinha os caminhões dele, né? Ele fazia as entregas de material que ele tinha à venda direta e ele deu toda a estrutura também junto com o nosso começo, né? Forneceu os caminhões para a gente entregar, né? A gente usava os veículos deles para suprir a nossa necessidade de entrega, bem como depois, logo em seguida, né, nós começamos também a administrar as entregas dele. Ele trabalhou praticamente até agora o final da vida dele, ele só se afastou quando ele ficou doente, né? Mas ele foi muito importante no começo, porque a gente não tinha patrimônio disponível, né, para todo esses bens, né? Então ele foi muito importante como um esteio para nosso crescimento e para ver a nossa situação hoje no mercado. Eu creio que ele se sente muito realizado com isso. Com certeza. Foi um alicerce ali na época, né? Com certeza. Deu todo o apoio.
E conta um detalhe para nós. Uma das maiores dificuldades de todos os empresários é gestão de pessoas. E hoje vocês têm 14 colaboradores. Como que é esse desafio no dia a dia? Às vezes o pessoal está engajado, tá, né? Porque assim, toda empresa, igual lá no escritório, a gente fala que o sucesso não é do Vitor e da Tássia. É da equipe. Certeza, é da equipe. Então, muitas vezes vocês veem que nossa equipe, nós treina eles para fazer o melhor para o nosso cliente. Então, nós investe muito neles para chegar. Então, assim, é um desafio gigante, né? Na conversa, como que é hoje, cara? Porque é uma coisa, né? Começando com uma secretária. Você consegue monitorar, você consegue estar perto, você consegue... E hoje com 14, qual que é o maior desafio? E qual dica vocês dariam para quem está começando? Tinha zero funcionário e agora já está com 3, 4 colaboradores, já está descabelando. Esse detalhe, gestão de pessoa, eu falo assim, é uma coisa que todo mundo, acho que a gente vai sofrendo e vai se ajustando, né? Como que a gente consegue isso? Através de ajuda também, né? Assim, falando dos 3 sócios um pouco, assim, cada um tem um perfil. Fala. O Thiago, formado em administração, o César sempre mexeu com obra, o Hélito sempre lidou com os clientes, com as pessoas, com atendimento, um vendedor nato. Então, assim, na gestão de pessoa, a gente sempre procura treinamento, né? A gente precisa de treinamento. Tanto para a gente se desenvolvendo, como para os colaboradores também. Através de mentorias, livros, mas não é uma função fácil, né? Então, assim, tem que estar acompanhando de perto, porque vai haver rotatividade? Vai haver rotatividade, né? Mas sempre tem pessoas boas também, né? Sim. Então, assim, quando você encontra aquela pessoa boa, a gente abraça, cuida, dá treinamento, faz evoluir, porque nem sempre a pessoa também, o colaborador, é só salário, né? Sim. Ele quer ver, ele fazer parte do negócio. Ele vê que ele está sendo valorizado, não só financeiramente, mas também você dando um curso para ele, acompanhando de perto, dando uma estrutura melhor para ele trabalhar, uma condição de trabalho melhor. Então, assim, são pequenos detalhes que vai fazendo e vai agregando e o funcionário se sente parte da empresa, né? Os estudos, há muito tempo, o salário foi o primeiro que mantinha o colaborador na empresa. Há poucos anos mudou isso. Hoje o salário já é o 3º, 4º item que o colaborador vê para se fixar na empresa. Hoje é ambiente de trabalho, se ele se sente parte do negócio. Relacionamento. Assim, essa parte de gestão é igual o Thiago falou. Não existe fórmula mágica. Como é que você deu um treinamento, uma mentoria? Igual nós, a gente vai fazer um treinamento. Nossa, já voltou lá, sabe tudo. Não, isso daí é diário. E toda vez vai aparecer uma situação nova. Você fala, faz um treinamento, acontece uma situação, você fala, nossa, nunca passei por isso. Então, assim, estar acompanhando de perto e entender o que uma coisa que eu até daria como dica. Eu falo assim, cada funcionário tem um sonho. Igual cada obra que vocês vão pegar, cada um tem um sonho. Então, como que a empresa pode ajudar esse colaborador, né? Nós tem que ser uma ponte para eles realizar o sonho. Se a gente mostrar essa ponte, que a empresa pode ser uma ponte para eles, facilita muito o caminho. E a rotatividade vai sempre existir, só que quando nós achar a mina de ouro, a gente tem que lapidar ela e segurar para não deixar embora. Como eu disse, cada um tem um sonho, né? Às vezes o que motiva o Thiago não vai motivar o César, né? Então, assim, você tem que identificar, filtrar e ir atrás ajudar o colaborador a chegar no sonho dele. Porque nem sempre cada um tem um sonho. A mesma ação vai surtir efeito para todos, né? Normalmente não. O colaborador hoje em dia, eu vejo os nossos colaboradores em si, né? Os que estão com a gente há mais tempo, né? Eles também têm um sonho. E não é aquela pessoa que chega hoje, eu estou precisando de um serviço, né? A maioria hoje quer um serviço, não quer um comprometimento com a empresa. Dentro dessa ideia, né, a gente tem agregado pessoas que querem um comprometimento primeiro com eles e depois com a empresa. Então, esse tipo de colaborador a gente tem que valorizar, a gente tem que investir e, finalmente, a gente tem que pagar, porque isso vai custar não muito para a gente, vai custar pouco, porque ele vai fazer o nosso trabalho. Sim. Né? A gente tem um contato direto com o cliente, né? Eu até não fico mais no administrativo, né? Eu tive uns intempéries aí nesses últimos tempos, eu fugi um pouco do cliente e o Thiago mesmo é testemunho, o Hélito é 24 horas o cara ligando,
Ainda tem uma tradição, hoje nós temos a venda lá, nós temos o balcão, nós temos vendedores, né? Mas o cliente liga para quem? Para o Thiago, para o Hélito, para mim. Depois a gente está passando para os vendedores. Então, por mais que tenha o cliente que vai lá na loja, né, já tem um atendimento direto, né? Como a ideia é assessorar e inovar, ainda a gente está muito ligado ao cliente. O cliente vê a necessidade de estar em contato com a gente para que a gente repasse isso daí para as pessoas do nosso quadro de funcionário, né, dos colaboradores que vão dar o procedimento aí e fazer a parte deles também em administrar a empresa. Esse detalhe eu vejo que até por causa da nossa localidade, né, nossa região, porque todo mundo conhece todo mundo. Então, deixa eu já ver com o Vitor ali. Ó, esse daqui é meu colaborador que vai resolver. Deixa eu passar para ele aqui. Porque todo mundo conhece todo mundo. O pessoal fala, por que você não pega dois telefones? Deixa eu falar, moça, aqui na nossa cidade todo mundo conhece. Então, assim, não tem como fazer essa diferenciação. Não sei se a Tassi quer fazer uma pergunta, mas vai fazer uma agora que é cabeluda, hein? A maior dificuldade, o que é? Dinheiro. Trabalhar em sociedade. Porque assim, quando eu falo pro pessoal, eu falo, nossa, eu e a Tassi, nós briga muito. Sociedade briga assim, é casamento. no bom sentido, né? Porque só não dorme junto. A minha graças a Deus. É totalmente diferente dela. E como que é em três? Como que vocês lidam no dia? Porque não é fácil. Toda a sociedade, a gente tem vários clientes, várias sociedades. Muitas vezes chega problema pra nós, pô, minha sociedade não tá dando. Aí como que é lidar com isso no dia a dia? Porque, como o César bem disse, é um casamento. E às vezes, quando nós falou uma vez, ele fez um vídeo e falou, pô, o meu pensamento é totalmente diferente dela, mas nós sempre pensa, vê qual que é o melhor para a empresa e toma a decisão. Mas porque não é casado, que dá. Então, assim, é muito difícil também se relacionar no dia a dia, mas sempre visando o melhor. E como que ela, em 3? Em 2 é difícil, em 3, quanto mais pessoas, mais difícil fica. Como vocês lidam com isso? O casamento não pode haver ciúme. É a primeiro ponto. Primeiro ponto. Criança, o né? segundo é uma equipe, não é ideias individuais e não é vontades individuais. A gente sempre vai ter uma divergência, entre aspas, né? Isso até certo ponto é saudável, né? É saudável, né? Cada um tem uma ideia, um caminho, como o Thiago propriamente disse. Mas é nessa hora que a gente conversa e define entre um caminho e outro. Não que a minha vontade, de repente, vai ganhar, porque eu já pus 3, porque a opinião de 2, o outro tem que calar a boca. Então, por votação, a maioria. Vocês dois podem brigar e chegar num acordo, né? Porque às vezes nós chamamos fala, tá, tira a dúvida aqui. Ô, João, vem aqui. A gente chama alguém da equipe e fala assim, ó, vem aqui fazendo um favor, tira uma dúvida aqui. Eles já entram assim pra conversar com a gente, com aquela cara assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Então alguém vai sair feliz e alguém vai ser chateado. E eu acho que todo ser humano precisa disso, né? Você nunca vai estar certo 100% das vezes. Sim. Porque a necessidade sua, como o Thiago disse, não é a necessidade do outro, não é a necessidade do cliente. Muitas vezes não é a capacidade do financeiro, né? Não é a capacidade da entrega. Então envolve muita coisa que a gente tem que fazer um consenso, né? E pensar na empresa. Não na necessidade da gente e na vontade da gente. Esse detalhe que você pontuou, cada um tem um ponto de vista. A gente participa de muitas mentorias, muitas vezes falam assim, que a maior probabilidade da empresa decolar quando tem sociedade é sendo sócios diferentes. Sim. Porque às vezes eu tenho um ponto de vista, vai vir outro e falar, cara, isso daqui vai dar errado ali. Aí você nunca parou para pensar. Quando você tem todo mundo pensando igual, você já faz a decisão, tá sempre esse ponto de atenção. Então, assim, é muito importante cada um ter esse ponto de vista, que você olha por vários ângulos do negócio. Né? Ou no diferente, né? Ou nos pensamentos diferentes, chegar na opinião melhor, que vai ser mais vantajosa no dia a dia ou no futuro. Isso aí. Como eu falei lá, somos 3 sócios e cada um aproveita o seu melhor na sua área, né? Eu sou formado em administração, eu fico bastante ligado na parte administrativa lá, financeiro e tudo. O Hélito é um vendedor nato, a vida inteira no comércio, né? Muito gente boa, todo mundo gosta dele. Então, aproveita a área. O César, assim, é um cara que entende muito da construção. Agora comentou desde cedo com o pai dele e tudo. Então, assim, cada um tem sua expertise. Sua expertise é uma, mas todo mundo faz tudo lá também. Sim. Não é porque eu sou financeiro lá, administrativo, o César e o Hélito também não faz parte lá. Sim. Aí a gente tem a confiança em cada um.
cada um no seu atendimento toma a sua decisão, um sempre respeitando o outro, igual falou, para ter esse relacionamento. E quando é comum, os três as grandes decisões, a gente faz reunião, senta, conversa 1, 2, 3 vezes até chegar no consenso, né? As decisões pequenas que precisam ser tomadas, que não tem como estar os três juntos, tomei a minha decisão, o outro não, beleza, vamos, segue a vida. Tamo junto, né? Não adianta esse, igual comentou do relacionamento, né? Relacionamento é da vida nossa, né? A gente se relaciona com todo mundo, não tem como, a gente comentou, não tem como a gente ficar sozinho. Eu sou casado, né, com a Luciana, tenho meu filho Caio, e a gente tem um relacionamento em casa. A gente tem a sociedade de 3 sócios, é outro relacionamento. Com os funcionários, igual eu converso bastante com os funcionários. A gente está aqui num relacionamento. Dentro de casa, a gente não consegue sempre sem uma discussão um pouco maior, mas sempre tem que respeitar. Sim. Com os funcionários e os sócios é a mesma coisa. Teve uma divergência com o funcionário, alguma caso você tem que chamar uma atenção, é da profissão. Você está ali para isso, é a profissão. Passou aqui dali, daí virou as costas, você vai conversar com ele normal. Eu comento. Todo mundo, em casa, a gente fica bravo também, a gente fica de cara feia, mas não pode perder o respeito. Sempre respeitando um ao outro. A hora que você vê que vai perder o respeito, opa, vamos dar um passo atrás, vamos replanejar essa conversa aí, vamos voltar, né? Então a gente começa a desandar tudo, né? Não. Se perder o respeito, aí começa a desencadear muitas coisas. Né? E uma coisa legal que a gente tem hoje na empresa é que a gente tem a parte profissional, tem a parte, vamos dizer, social e de convivência, né? O nosso funcionário é funcionário até o horário de trabalho e depois do horário de trabalho eles são nossos amigos, né? Então isso é muito importante. Não é um cara que vai lá de cara virada, cumpre seu horário lá. Quanto mais a pessoa não está satisfeita, menos ela produz, né? Só que pós-trabalho nós temos nossa relação. O Thiago gosta muito de futebol, algum dos meninos lá também gosta muito de futebol. A empresa está sempre presente em campeonato, ultimamente ganhando quase todos, né? Então tem todo esse vínculo fora trabalho, né? Então a gente faz as festas junto, a gente se reúne junto, sempre um está convidando para algum confraternização na casa do outro, então a gente somos uma família, mesmo cada um tendo sua vida particular. E esse fortalecimento fora, isso daí embasa muito na produtividade da empresa, né? O quanto influencia essa proximidade na empresa. Vem para dentro da pessoa jurídica com força. Reflete, né? Com força. E assim, a gente falando muito assim comentou 14 colaboradores que a gente tem, mas na verdade não é só isso, né? Assim, na construção civil, a gente tem os parceiros. Funcionários. 14 indiretos. Indiretos. Hoje é mais ou menos quantos? 400. Assim, a parte de pedreiros. Você fazer a casa precisa do pedreiro. A gente não tem o pedreiro registrado na Inove, mas a gente tem os parceiros. A gente temos pelo menos 5 equipes de pedreiro que são parceiros nossos de confiança. Trabalha direto com a gente, nas nossas obras, né? A gente fortalece também esse relacionamento com os parceiros, né? Então, tanto pedreiro, a gente tem, eu comentei, umas 5 equipes, e tem um responsável que monta a equipe dele. Temos a parte de pintor, eletricista, também a parte de calha, o calheiro que a gente tem. Então, assim, tudo a gente tem uma equipe, não é somente aqueles 14 colaboradores. Então, assim, é uma rede grande, uma rede muito grande que a gente tem que fortalecer também. A gente procura sempre, como comentou, sempre estar junto. Uma sexta-feira, vamos fazer uma conferência no final do dia lá, rever, bater um papo lá para ir fortalecendo isso, né? Porque não adianta você ir lá só trabalhar e não ter um relacionamento fora de lá também, né? A gente procura sempre estar agregando isso. Essa questão das parcerias de vocês, isso é uma tendência muito forte no mundo corporativo hoje. Com certeza. As empresas entenderam, os empresários entenderam que a escala num volume grande, rápido, se dá através de parceria. Reflete. Exatamente. Então, hoje se monta o que se chama de ecossistemas, né? E vocês já têm basicamente o ecossistema de vocês formulado. Isso é a ideia da Inove. Sempre foi, desde o princípio. E só nível de curiosidade. Quantas obras a Inove consegue gerenciar ao mesmo tempo?
Olha, aí igual eu comentei, a gente tem uma, em média, parte de pedreiros, umas 5 equipes, né? Então a gente procura sempre estar com essa média de 7, 8 obras ao mesmo tempo para poder manter a qualidade, né? Não adianta a gente querer agregar muitas obras e deixar a qualidade um pouco, deixar a desejar. Então a gente procura, nesse meio tempo aí sempre, acabou uma, vamos pegar outra. A gente pega programa. Casa, a gente financia bastante, faz executa a obra Minha Casa Minha Vida, o programa Casa Verde e Amarela, né? Uhum. Então, assim, a parte de casa mesmo, financiamento, a gente procura estar com, em média, 4, 5 casas, acabou uma, começa a outra, né? Não tem como você querer abraçar o mundo sem ter o capital humano de qualidade para você atender, né? Um ponto importante. Hoje a I9 é conhecida por qualidade. A gente sofreu no princípio, né? A gente teve, vamos dizer assim, pequenos tombos, né? Não foi grande, mas tivemos pequenos tombos, que envolve a parte de execução, né? Por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente depende da pessoa que está do outro lado, a gente administra a nossa obra, mas o próprio nome diz, a gente administra, a gente não está lá sentando tijolo, conferindo prumo, conferindo nível, socando um arrimo, um aterro. Então a gente teve a nossa dificuldade no começo, a gente teve problemas com as obras no começo, por causa de execução, só que a gente sempre teve responsabilidade. Eu acho que desses pequenos causos, pequenas obras que teve problema, né? Se você chamar o cliente e perguntar para ele, ó, aconteceu um problema na sua obra? Aconteceu. E aí, o que você me fala? Da mesma forma que aconteceu, a I9 foi lá e ela resolveu, né? Vamos dizer, eu não estou 100% feliz que teve esse probleminha, mas hoje ele faz a mesma indicação que, de repente, uma pessoa não satisfeita não faria. Hoje a I9 é sinônimo de qualidade e responsabilidade na cidade. A gente trabalha só na cidade, a gente não tem condição hoje ainda de absorver uma hora fora, né? Já tivemos até oportunidade, mas por falta de equipe, por falta de mão de obra de responsabilidade e de qualidade, a gente trabalha só aqui em Tanabi. E hoje os nossos parceiros é o nosso nome. Então a qualidade é o diferencial da I9, o atendimento é o diferencial da I9, a prestação do trabalho, do serviço e da assessoria em si é o nome da I9. Então, graças a Deus, né, nesses anos todos aí de exposição, né, às pessoas que precisam do nosso trabalho, a gente conseguiu zelar pelo nosso nome e ter referência das pessoas que nos procuram e também dos profissionais do ramo que estão junto com a gente. Isso só é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo também, porque toda empresa tem seus imprevistos. Tá todo mundo passível a ter imprevisto. Não existe alguém vier falar, minha empresa não tem problema. Cara, me desculpa, não existe empresa que não tem problema. Mas o grande X da questão é como você está preparado para resolver o problema. Sim. Eu acho que quando chega o problema, o cliente ali de primeiro momento fica pé da vida, pô, tem um problema, tal. Mas é como nós vamos reagir a esse problema. Não, beleza, dá aqui que nós vamos te ajudar. Você já muda todo o cenário. Não, nós temos uma responsabilidade com o cliente. Quando vocês começaram, vocês eram expert, cada um tinha um pouco ali, mas na parte de construção. Pô, o César é especialista em construção, aí a empresa foi crescendo, aí eu falo com o empresário. Todo mundo começa com a cara e com a coragem. Eu costumo falar dos 3C, né? A cara, a coragem, depois falta o conhecimento para levar. Mas quando você abre uma empresa, aí vocês têm a parte que é a expertise do negócio, que é a construção, mas aí precisa marketing, vendas, finanças, pós-venda, atendimento ao cliente. Como foi lidar com tudo isso no dia a dia? Eu conheço vocês de perto, eu vejo quanto vocês buscam conhecimento, buscam estar investindo, buscam assessoria, mas o quão importante vocês verem isso, que é para o empresário que está nos assistindo, conhecer ter esse leque aí de conhecimento para administrar o negócio. Sim. Eu falo para os nossos colaboradores hoje que a gente tem a loja montada. Tem problemas em casa. Às vezes eu discuto com a minha esposa, meu filho já faz uma coisa que eu não gosto. A partir do momento que eu entrei dentro da loja, o cliente... ele não tem que saber dos meus problemas. Ele entrou lá e tem que ser recebido com um bom dia, como você está, o que você precisa, está com algum problema, vamos resolver, tem que acolher. Todo mundo quer ser bem acolhido. Se eu estou com um problema em casa, eu chego lá de cara feia, o cliente chega e pode chegar com o problema dele também. Imagine, 2 pessoas com problema conversando. Aí é o caos. O caos vai virar. Então, o que a gente comenta é assim, a gente fica contente com os nossos colaboradores, que todo mundo que entra lá é bem recebido,
sempre com um bom dia, uma boa tarde, vamos tomar uma água, um café, e depois vamos ver o que ele precisa, né? Vamos atender bem o IDIS, depois a gente acolher o problema dele, ver a necessidade do cliente, né? Eu comento, a gente procura com a loja, fugindo um pouco da construção, com a loja de materiais de construção que temos também, atender da melhor forma, ter sempre o produto necessário relacionado à construção civil para o cliente, a nossa entrega da melhor forma possível em tempo hábil, por quê? A gente sabe que devido a, não só nas nossas obras, nas obras dos clientes também, igual comentou, a gente faz a obra, mas também a gente vende. O Vitor vai fazer uma casa. Eu tenho meu pedreiro de confiança. Não vou contratar o pedreiro da Inova, eu tenho meu pedreiro. Mas vai precisar de material de construção. Não é porque não contratou a mão de obra da Inova que a Inova não vai atender ele num prego, num cimento. Então, tudo que precisar, a Inova está lá para te atender. E devido, às vezes, ao tempo para o Vitor administrar a obra dele, o pedreiro lá na correria, hora que está no último saco de cimento, vou precisar de cimento para amanhã. Aí ele pede pro o Vitor esquece de ligar para a loja, né? Aí chega no outro dia, cadê o cimento? Aí a hora que chega o pedido lá na Inova, tem pressa. Então a gente montou uma equipe de entrega e uma logística para não deixar o pedreiro parado. Estamos com um vendedor também externo rodando a cidade para que ele possa antecipar essa falta de material na obra. Não só nas nossas obras, como na obra de todo mundo. Ele passando, conversando, tudo. Vai faltar material? Opa, vamos pedir esse material. Por quê? Pedreiro parado na obra é prejuízo tanto para ele, que normalmente os pedreiros às vezes pegam por empreita, tudo. Então, se ele faltar material para ele está perdendo tempo tem dinheiro. Então, assim, e para o cliente também, né? Quanto mais ele demorar para acabar sua obra, sua casa, às vezes ele está pagando um aluguel, necessitando da casa para sair do aluguel. Então, a gente procura antecipar essa falta de material para que a obra não fique parada. E como que foi essa sacada de ter essa preventiva, né? De estar visitando antes que aconteça a maneira corretiva. E qual foi o retorno que você teve, assim, você vê para a Inove? Inove. Desde o começo, a sociedade, nós não fomos aqueles sócios que ficavam sentados dentro da loja preso. A gente sempre rodou a cidade, acompanhou as obras, vivendo. Então, a gente percebeu essa necessidade de ter esse acompanhamento, de ter essa assessoria. Não somente com a mão de obra especializada da Inova, mas também com a venda de material. Então, a gente colocou, por a gente estar na cidade, rodando a cidade, conhecendo a cidade inteira, os clientes, as pessoas que precisam conhecer a gente colocou um vendedor para atender, antecipar essa necessidade. Porque, como eu disse, imagina, sei lá, o pedreiro abriu o último saco de cimento, está fazendo concreto, acabou o cimento. Aí eu vou fazer o pedido só daqui 3, 4 horas para entregar. Às vezes pode prejudicar até a qualidade da obra essa falta de material. E uma coisa interessante, Vitor, eu fico indignado, eu não sei porque eles pedem material a hora que acaba. Sempre assim, né? Sempre assim. É igual o gás de cozinha, né? A gente só pede gás de cozinha. O gás só acaba, né? E o quanto impacta isso numa construção? Por exemplo, meio período sem construir, impacta muito, assim, questão de tempo, produtividade? Produtividade e a parte financeira também, né? Então, assim, se começar a faltar, toda semana faltar um material, às vezes se colocar 1 hora num dia, 40 minutos no outro dia, tudo, às vezes dá 10% do tempo perdido. Vou dar um dia na semana. Né? Nossa, é muita coisa. Com uma equipe de 5 pessoas, hoje gira em R$3.000 de mão de obra semanal. E um dia perdido é muito dinheiro. São R$600. E como vocês lidam com o imprevisto, por exemplo? Chuva, atrapalha o quanto as obras? Isso aí é mais pontual de época, né? Agora nós estamos numa época chuvosa. Isso daí não tem como resolver. Existem as fases de obra, né? Quando está na fundação, parede, essas coisas. A pessoa tem que parar, a entrega para, né? O material não vai porque não tem condição de entrega. Quando está na fase de acabamento, ainda acaba girando, porque ele tem um local lá que não chove mais, né, que não envolve mais a necessidade de estar fora da obra. Então, aí vai dando seguimento. Mas na parte de, por exemplo, aí, é mais a chuva, né, que acaba atrapalhando. Dá aquela parada na entrega. Mas é sempre bem-vinda a chuva, né? A gente não pode reclamar dela, a chuva é abençoada, né? Dá aquela parada na entrega, a produção fica mais devagar, mas faz parte do contexto e nós necessitamos dela.
E hoje, qual que é, no ponto de vista de cada um individual agora, a maior habilidade que o empresário precisa ter para gerenciar o negócio? Todas. Mas qual que é a principal que você vê assim? Sem essa, não tem... Todas são importantes, mas se fosse para escolher uma, falar, essa daqui tem que estar no carro-chefe. Vamos dizer na parte externa, com o cliente e com o prestador de serviço. Você, querendo ou não, tem que estar 24 horas em contato com ele, né? Sabendo da necessidade, do caminho da obra, das etapas da obra, né? Então, você tem que estar 24 horas ali em contato direto com o teu parceiro, com o cliente, né? Para poder assessorar ele da melhor forma possível. Na parte interna, ter os colaboradores que vão cuidar daquela parte que a gente não tem condição de absorver. Se for pensar hoje, a empresa em si, né, tem que ter todo o segmento que faça ela girar. Né? Nós ainda somos proprietários, colaboradores. Nós trabalhamos não só na administração, mas também na execução, porque ainda não temos ainda uma equipe fechada. Não por falta de mão de obra especializada, muitas vezes, né, mas outra também pelo nosso estágio de crescimento, que ainda a gente não tem capacidade, né, de ter cada funcionário no seu setor específico para que haja uma fluidez em todo o setor dentro da empresa. A gente acumula funções, né? Os nossos colaboradores, querendo ou não, acumulam funções, mas a ideia gradual é ir melhorando isso a cada dia para que cada um faça a sua parte e a gente tenha mais liberdade para estar em contato com o cliente, em contato com a busca, né, das obras, com o relacionamento, né, venda, pós-venda, problemas, né, que possam vir a acontecer e devagarzinho crescendo, melhorando cada parte do sistema. E você, Thiago? Eu acho que, assim, se fosse para destacar um ponto da necessidade hoje de todo empreendedor, seria o relacionamento interpessoal. Se relacionar com pessoas, porque cada um tem a sua necessidade e o seu modo de agir. Então, relacionamento e dentro do nosso segmento, a antecipação da necessidade do cliente, né? Porque eu comentei, todo mundo se relaciona, a gente vive num relacionamento. Então, assim, eu acho que para todo empresário, a maior dificuldade é achar esse ponto de equilíbrio no relacionamento interpessoal com as pessoas, com os clientes, com todo mundo, né? Então, já estamos indo para o nosso finalmente. Já vou pedir para vocês pensando numa mensagem final para vocês deixar, mas antes, eu quero que vocês falem qual que é a visão de vocês para a Inove por prazo de 5 anos. De onde vocês veem que a Inove quer estar daqui a 5 anos? Olha, agora comentou, a gente está com loja física no novo local, na rua Jorge Tabac 663, aproveitando novamente, né? Estamos aí há 7 meses. Nesses 7 meses de abertura da loja, já foi um crescimento dentro do esperado, finalizando esse ano agora. Então, assim, está na perspectiva. A gente está seguindo uma linha de planejamento que teve, a gente não abriu a gente não abriu do nada, a gente traçou uma rota, traçou metas e, graças a Deus, estamos conseguindo concluir essas metas. E, comentou, daqui 5 anos, a gente pretende estar com uma equipe maior, os sócios focados na construção e a equipe no atendimento ao cliente ali na loja, sendo uma referência de confiança e seriedade dentro de Tanabi. E não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? O César até deu uma pitadinha ali no bate-papo nosso, mas o quão importante tem um escritório de contabilidade junto ali com a empresa para ajudar no crescimento e dar segurança para o negócio? Olha, assim, principalmente para a gente que saiu de um fundo de quintal para abrir uma loja aí, praticamente a gente quase dobrar o faturamento, é muito importante ter um escritório, pessoas sérias, como a gente foi por evidência lá, que tem todo o suporte financeiro, tributário e também, como comentou, treinamentos que fornece não só a parte ali igual simplesmente números, né? Mas também fornece treinamentos para os nossos colaboradores e para a gente também, para a gente possa melhorar a nossa visão, né? E o nosso conhecimento, né? É muito importante isso,
Por quê? Igual comentou, só a cara e coragem não resolve. Então você tem que ter o conhecimento, você tem, igual eu sempre comento, a gente precisa dessas parcerias e a gente precisa de pessoas capacitadas, né? A gente tem que procurar pessoas de referência para que possa ajudar a gente buscar aquela meta e concluir aquela rota traçada, né? Até vou pegar só um gancho, na última mentoria que nós estávamos lá, o Thiago falou, pô, às vezes tem bastante coisa, mas para pôr em prática é uma dificuldade. Né? Mas aí eu vou pegar o gancho, o Miguelzinho falou assim, papai, quando que vocês vão parar de estudar, de fazer curso? Eu falei, então, filho, não vai, isso daqui é constante. Então, assim, porque é gradativo, né? Porque, assim, o conhecimento, você busca o conhecimento, mas depois pra você aplicar, é trampo. Mas é um degrauzinho por vez. Você vai começar colhendo os frutos, mas tem que ser aplicável. Então, assim, todo conhecimento, aprende e aplica. E passo a passo. Não existe fórmula mágica. É trampo, porque cada um reage de um jeito. Mas o importante é estar buscando esse conhecimento e aplicando. Porque o conhecimento que não é aplicado equivale a quem não tem conhecimento nenhum. Então, assim, busca conhecimento e aplica. Tem aqueles que só buscam conhecimento e não aplica, não vai virar nada. Tem aqueles que querem aplicar, mas não tem o conhecimento, então tem que ser uma mescla. Conhecimento e aplica. Igual lá no começo, às vezes, deu problema aqui. Ajusta, não é sempre que vai dar certo. É em tempo real. Buscando conhecimento, a rota aqui não tá legal. Ajusta. Então, assim, essa importância e parabéns, porque vocês, é difícil o empresário que busca esse conhecimento, que vê a importância, até deixa uma dica. Qual que é a importância dos treinamentos? Igual vocês dão bastante treinamento para a equipe, esses tempos vocês foram em evento, treinamento interno, já levou lá no escritório para fazer treinamento, esse tempo teve um treinamento, acho, de vendas lá com o outro consultor que vocês têm. Qual que é a importância que vocês vêem para a equipe? Porque muitos empresários falam, pô, isso daqui é uma despesa, não vou gastar dinheiro com isso não. Investimento. Mas qual que é o retorno que você poderia dar de conselho para os empresários? Olha, assim, invista em pessoas. Eu falei, igual comentei do relacionamento, invista em pessoas. É através das pessoas que você vai conseguir chegar num patamar melhor. Se não tiver esse investimento em pessoas, não vai conseguir. E se relacione com pessoas boas, né? Não adianta você se relacionar com uma pessoa também que tem alguma coisa duvidosa. Então, assim, trabalhe com pessoas boas, por quê? Principalmente em Itanabi, como a gente comentou, é uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Se você deixar um ponto ali para trás, um botão ali sem fechar, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então, invista em pessoas boas, se relacione com pessoas boas, procure os melhores para deixar a sua empresa na mão também. Então, assim, sempre procurando as melhores pessoas. O outro ponto principal é que você, como você propriamente disse, você está sempre aprendendo. E o mundo moderno hoje muda demais, né? Então, o que é necessário hoje, amanhã está ultrapassado. Então, eu que já tenho aí um bom tempo aí na estrada, seguindo obras, né? Estando com meu pai em obras, né? Mesmo não atuando, né? Que a minha função principal, eu sou despachante, né? E mudei de ramo e vim para a parte de construção. Como eu acompanho há muito tempo, a cada dia é um material novo, é uma forma de execução nova, é um acabamento novo, né? É uma necessidade nova de mão de obra. Então, tudo que você aprende hoje, o ano que vem, de repente, está ultrapassado e você precisa de mais curso, mais treinamento, mais aprofundamento para que você esteja sempre atento aos lançamentos e às novas tecnologias de mercado. Então, esse investimento é eterno, né? A busca do conhecimento não para. Sim. E ela comentou, e ainda bem que está na Viva, tem pessoas com visão também de procurar e de fornecer esses treinamentos. Igual estamos junto com vocês lá na Evidência, também por essa oportunidade que vocês dão de a gente ter esses treinamentos, né? E ter essas oportunidades. Vamos investir em pessoa, mas aonde investir? Se não tivesse pessoas, às vezes, como vocês, que fornecem treinamento, a gente teria que sair para fora. E, às vezes, na correria, a gente não tem esse tempo. Vamos em São Paulo. Mas quanto tempo você demora para ir daqui em São Paulo? Como que você vai parar a sua empresa aí para tirar os colaboradores de dentro da empresa para deixar um dia lá em São Paulo? Então, tendo Itanabi pessoas com essa capacitação, ajuda bastante também. Facilita. Eu e o Vitor, a gente tem muito essa percepção, né? Porque a gente vai muito buscar fora, né? Vai muito para os grandes polos regionais, né? São Paulo. E não é à toa que a gente faz parte aí de um grupo seleto de empresários que vem ajudando nesse quesito da educação corporativa do modo geral. E aí o pessoal fala, vocês vão para buscar para vocês, só que na realidade vem não. Buscar para nós, né?
Exatamente. Obviamente, a gente aplica muita coisa no nosso negócio, mas a gente replica muito para os nossos clientes, né? E eu tenho bastante contato, eu e o Vitor, com empresários específicos de diversos ramos. E na construção civil não é diferente. Então, eu já vou contar de antemão para vocês. Eu estou mapeando aí algumas coisas para vocês que eu acho que vai ajudar muito no crescimento da Inove, com um sócio meu do Far Club, que ele é um de grandes construtoras aqui do Brasil, que eu tenho certeza que, se não der agora, mais para frente vocês vão conseguir aí ter um mercado vasto aqui, principalmente na nossa região, para estar abrangendo com ele. Novidades. É a ideia. Pra gente. Então, assim, é buscar o conhecimento e buscar oportunidades de negócio, não é só para evidência, não é só para o hub de soluções que eu e o Vitor temos, mas para os nossos clientes, né? Exato. Então, vem muita coisa mais, na realidade, até às vezes mais coisas para os nossos clientes do que para nós, propriamente dizendo. E quem nos acompanha, até um fato curioso, esse dia, não sei se vocês viram, nós levamos nossa equipe toda para São Paulo. Só não foi um ou outro, porque uma tava com a nenê pequena e tal. Aí, depois um dos pais partilhando dos pais de uns meninos que trabalham com nós, falou, cara, será que eles têm noção que eles foram ver uma palestra do Joel J? O Joel J é um dos palestrantes lá, um dos mais famosos do Brasil. Se eu não me engano, acho que é a segunda ou terceira palestra mais cara do Brasil. Então, assim, é um investimento que dá um retorno gigantesco. Só que é investimento. Então, assim, só que, assim, foi tão legal a viagem, desde da saída, o quanto que eles vão ficando unidos, que é o que você falou, a amizade fora. Você se aproxima mais, começa a aprender, entender um pouco mais da realidade de cada um. Isso reflete tudo na produtividade do negócio. Então, assim, a Tássia vai fazer o finalmente, mas já queria agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, contar a história que veio tão gratificante, que é lembrar do começo, né? Lembrar o tanto que o seu Célio foi importante também. Eu tive a honra de conhecer o seu Célio. O Thiago é um amigo de infância, estudamos juntos por muitos anos. Eu admiro o crescimento do Thiago, né? Eu sei da honestidade de vocês, da luta, da dedicação. Então, assim, fica a nossa gratidão. Por evidência, também é uma honra ter clientes como vocês que buscam o crescimento, porque o nosso espelho, o nosso maior marketing é os clientes. Então, se os clientes estiverem contentes, é o maior marketing que a gente tem. E esse é o nosso objetivo também, levar qualidade e segurança para os nossos clientes. A gente sabe que através da empresa, vocês podem ter uma melhor qualidade de vida. É isso que nós fazemos com nossos colaboradores. Ali não é um CNPJ, são vários CPF. Pega o caso de vocês, quantos CPF envolvido tem? Exato. Então, assim, eu vou deixar uma lembrancinha, tá? Você vai fazer o final e vocês deixam uma mensagem final para o empresário que está nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta esse podcast. A história do Thiago, do César e do Wellington, que não tá aqui, infelizmente, mas não vai faltar oportunidade. É muito inspiradora, gerou muitos insights e inovação. Inove, exatamente. Deixa a mensagem final agora para quem está assistindo. Deixa uma mensagem final para quem está empreendendo, ou quem quer começar a empreender. Qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas? Primeiro, um bom fim de ano a todos, né? As festas estão chegando, o Natal está chegando. Um ano novo promissor, com a graça de Deus, com sonhos, com vontade de correr atrás, de construir, de realizar, de melhorar, principalmente para o nosso cliente, indiretamente para nós mesmos, para os nossos parceiros, né, nossos colaboradores, e desejar a todos muita tranquilidade, muita força de vontade. É um desafio ser brasileiro, é um desafio viver na economia brasileira, mas o brasileiro sempre se reinventa, né? E leva um tombo, levanta, constrói, caminha, leva outro, levanta. A gente não desiste nunca. Isso é muito importante. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, né, que vocês nos deram. E estamos juntos, contamos com vocês, contamos com o nosso cliente, com os nossos parceiros, né? Estamos à disposição de todos, né? Na Inove, nos nossos celulares, em qualquer hora que vocês necessitem do nosso apoio e de nossa contribuição. Então, queria desejar um bom final de ano a todos, né? E aproveite. Pense como foi o ano, planeje um 2025 ainda melhor. Para você que está pensando em empreender, vá com a cara e coragem e busque conhecimento. E precisando de um suporte, o Evidência está aí para ajudar vocês também. Com certeza. Então, um abraço a todos, um bom final de ano e que 2025 seja muito melhor.
Essa é uma pequena então, uma lembrança para vocês de participação do nosso podcast. Lembrando, o Hélio vai ganhar também, não teve presente, mas... Pode levar para ele? Pode levar. Geralmente não leva, mas ele vai ganhar uma exceção hoje. Obrigado. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Outros convites virão num formato diferente. 2025 a gente está vindo aí com algumas inovações também para o podcast. E contem com a gente sempre para o que vocês precisarem, como profissionais e como amigos, né? Porque eu e o Victor, nós temos clientes amigos e não somente clientes, e que a gente ajuda, gosta de estar perto, gosta de estar junto, gosta de acompanhar, e ver o crescimento é gratificante, assim, né? Então, os vínculos de relacionamento hoje são mais do que qualquer negócio, né? Em cima dos relacionamentos estão os melhores negócios. Tudo é relacionamento, como o Thiago falou, né? Em tudo. Relacionamento potencializa qualquer coisa, né, na vida, né? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que essa história inspiradora tenha ajudado você aí na sua empresa, na sua vida. Um feliz e abençoado final de 2024, que 2025 venha com muito sucesso, principalmente com saúde para todos nós. Até a próxima. Tchauzinho.